Salve pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Hoje nós vamos ouvir aí, olha a cara dele. Olha a cara da fera, né? Nós vamos ouvir Luiz Castro, né? Depois dessa vitória acachapante do Botafogo para cima do Corinthians. 3-0, um categórico 3-0. Poderia ter até sido pior o resultado. E o Luiz Castro, curiosamente, na coletiva pós-jogo, ele tá virado, né? Ele ficou irado, recebeu muitos elogios, parabéns. Ele deve se lembrar, né, da cara de alguns personagens da imprensa esportiva, naquele mau momento do Botafogo no início do ano. E ele, não sei, talvez ao ver essas figuras, né, esses personagens, ele tenha ficado um pouco irritado, né? Imagino eu, só acho que é a única coisa que eu posso imaginar. Eu não sei de verdade, mas a única coisa que eu posso imaginar é que foi isso que aconteceu. É, disparou a cara dele. Venceu de 3-0 o Corinthians. Olha como ele começa a coletiva. Ele vai dar um pouquinho uma descontraída, mas ele não se permite. E ele termina a coletiva, cara. Pô, a gente não vai ver até o final. Que eu sempre deixo o convite aberto para você entrar lá. Mas ele termina a coletiva pé da vida. Ele levanta e sai. Muito obrigado, levanta e sai, né? Cara, assim, pô, é demais a coletiva. A coletiva é impressionante, tá? Primeiramente, assim, a gente vai ouvir no Arena Web, só para explicar inicialmente, né? Eu não sei o que aconteceu com o canal do Botafogo. Eu ouvi a coletiva do Luiz Castro no canal do Botafogo. Só que agora, na hora de gravar o podcast, fui procurar. O canal do Botafogo tá fora do ar. Não sei por que motivo, não sei se houve invasão, não sei se é, houve alguma coisa de direitos autorais, enfim. A coletiva, ou não a coletiva, o canal não está no ar, o canal do Botafogo, então infelizmente a gente sempre tenta dar uma moral para a TV dos clubes, mas a Arena Web aqui sempre a gente também sempre acaba acompanhando algumas coletivas lá, né? O pessoal da Arena Web consegue também traz essas as coletivas ao vivo, né? Fica lá o registro, então a gente também tenta deixar uma moral para a Arena Web, mas antes de mais nada, né? A gente vai passar pelo giro fazer um giro pelas notícias, pela agenda e por uma apenas notícia esportiva, porque eu vou tentar agilizar porque eu quero ouvir também o Dorival Júnior, tá? São Paulo empatou com o Fortaleza, o jogo foi em Fortaleza, só que tem um discurso aqui do Dorival Júnior em relação a treinadores. Treinadores. Eu queria trazer esse discurso para vocês. Eu até pensei se eu ouço amanhã para a gente estender o debate. Vamos ver, cara. Assim, o discurso é muito bom e talvez a gente ouça de novo amanhã. Porque é uma. Cara, assim, o Dorival é de um conhecimento que é impressionante, cara. É impressionante. Ele tem uma percepção e em nenhum momento você vê que ele sai do tom, né? Um cara extremamente educado, extremamente político, ele em nenhum momento ele sai da linha, né? E ele faz uma reflexão, cara, assim, poxa, quando eu ouvi, eu tava ouvindo até ao vivo, cara, assim, você fica até, cara, a capacidade do Dorival, né? Capacidade do Dorival, assim, da forma como ele intelectualmente ele pensa o futebol jogado dentro de campo, mas como ele vai além, né, das barreiras, né? Porque isso não é uma crítica aos treinadores, mas muitos, obviamente, pensam no que está dentro de campo, porque é o trabalho dele. Mas você vê que o conhecimento do Dorival vai muito além, né? Vai muito além. Isso não é, de novo, isso não é uma crítica aos treinadores. Eu acho que o treinador, que se ele quer ser bem sucedido, ele tem que ser um cara de excelência no que ele tem que fazer de melhor, que é fazer o time jogar dentro de campo. Fora de campo, se o cara tem muito conhecimento, aí ele tem que ser um filósofo, né? Ele tem que ser um comentarista. Ele não pode ser treinador. E o Dorival, ele mostra que ele tem muito conhecimento do dentro e do extra-campo, né? É impressionante, sim. Vamos ver se a gente consegue ouvir essa resposta dessa pergunta da coletiva e talvez a gente até leve para amanhã, porque como não vai ter jogo, né? A gente a gente coloca o assunto em pauta amanhã mais uma vez para debater um pouco mais sobre isso, tá? Sobre os jogos do dia, a gente teve três jogos, Coritiba e Vasco, 1-1. O Coritiba sai na frente, né? E o Vasco consegue buscar um empate com o Eric Marcos, o gol do Coritiba com o Zé Roberto. Aqui o Botafogo contra o Corinthians, 3-0. Dois gols de Tiquinho Soares, um gol do Eduardo, e é o que eu falei, cara. Se de repente o 3-0 pode até ter ficado barato, tá? Pode até ter ficado barato.
Fortaleza 0, São Paulo 0, um jogo com arbitragem horrorosa, assim, arbitragem pavorosa nesse jogo. Absolutamente pavorosa. Começo do segundo tempo, o árbitro expulsa um jogador do Fortaleza, o Brits, né? Não entendi. Não entendi. Né? Uma disputa de bola ali com o Caleri, teve mão no rosto, mas aí o Caleri valoriza, o juiz vai lá, expulsa o cara. Só que foi excessivo, né? Foi excessivo. Você vê o lance e fala, cara, assim, um cartão amarelo até cabe, porque fica muito claro que o Caleri valoriza muito, mas vermelho, né? E aí o Rodrigo Nestor, ele como é que a gente pode dizer assim, ele retribui a generosidade, né? Não foi nada, assim, o lance do Rodrigo Nestor também não foi nada para expulsão, nada, nada, assim, não teve nada. O do Nestor não foi nem para cartão amarelo, na minha opinião, mas o árbitro estava claramente condicionado. Ele estava claramente condicionado, ele, não sei, talvez o árbitro de vídeo deve ter revisado depois e falou, cara, você fez uma cagada de uma proporção bizarra, né? E agora vão ficar falando que a gente está no esquema dos apostadores. E aí ele vai lá para compensar, expulsa o Rodrigo Nestor, mas o prejuízo poderia ter sido muito maior, tá? Porque o São Paulo teve por uma boa parte do segundo tempo um jogador a mais, foi onde o São Paulo cresceu um pouco no jogo. Com a expulsão do Nestor, o Fortaleza volta a crescer no jogo. E eu acho que um 0-0 ficou de bom tamanho para duas equipes que. Eu acho que não foi um grande jogo, na minha opinião. Não foi um grande jogo, tá? Vambora, vamos para a notícia esportiva. Aqui sobre Juan Pablo Vojvoda, né? O Juan Pablo Vojvoda agora ele ultrapassa o Rogério Ceni, é o segundo técnico com mais jogos na história do Fortaleza. Então aqui a gente tem Moésio Gomes, 229, Vojvoda, 154 e o Rogério Ceni, 153 jogos. Os treinadores com mais jogos na história do Leão do Pici, tá? Essa é a única notícia do dia que eu trago. É legal a gente sempre falar um pouco de técnico, né? Tá sendo um assunto muito falado, de forma muito recorrente recentemente, de estarem falando do Abel, do trabalho de longa data do Abel, agora do Fernando Diniz, do Vojvoda também. São três equipes que têm comissões técnicas longevas. A gente pode dizer que, assim, dentre todos, em termos de orçamento e elenco, o Palmeiras é o time mais forte, porque os jogadores têm mais qualidade individual e o time financeiramente é mais saudável, mas não é o melhor elenco do Brasil, assim, em termos de talento e qualidade individual, que seria o Flamengo, né? E o Palmeiras consegue estar na crista da onda, o Fluminense com menos orçamento, o Fortaleza então nem se fala, conseguem fazer trabalhos excepcionais. Tudo graças a treinadores muito competentes e, cara, assim, um projeto esportivo que muitas outras equipes não têm, né? Então a gente sempre é importante sempre trazer esses números, né? Porque é legal, cara. É legal você uma equipe como Fortaleza. Quem imaginar que Fortaleza hoje, não digo que está entre as favoritas do cenário nacional, mas é uma equipe que a gente sempre olha e fala, cara, é uma equipe que vai competir, é uma equipe que vai brigar. Brigar pelos grandes títulos é difícil, é muito difícil, mas vai estar sempre lá, né? Sempre lá dificultando, sempre correndo pelas beiradas. Por quê? Porque é um orçamento muito, assim, infinitamente inferior a de Flamengo, Palmeiras, o Fortaleza consegue fazer um trabalho extremamente competente, né? Então chama muita atenção, a gente sempre tenta dar uma moral e traz os números aqui. Vida longa ao Vojvoda, não sei quanto tempo mais ele vai ficar, mas a gente obviamente torce para que ele, ele siga no Fortaleza pelo tempo que ele achar, que ele julgar necessário, né, para a carreira dele e que seja muito bem sucedido enquanto lá estiver, tá? Vamos embora. Vamos. Cara, eu não vou falar muito dos jogos, né? Você tem, ó, a do Luxemburgo é boa, a coletiva do Luxemburgo é boa. Pô, eu tô falando aqui do. A do Luiz Castro é uma loucura. A coletiva do Luiz Castro é entretenimento puro pra mim. Com todo respeito ao Luiz Castro, mas é entretenimento puro. A do Luxemburgo é muito boa também. Cara, o Luxemburgo, o Luxemburgo conseguiu se discutir com o Bessone, né? Então já aí você vê como é que tá o Luxemburgo. E queria até trazer um trecho também, mas talvez vamos deixar para amanhã, vamos ver se a gente debate um pouco mais isso que falou o Dorival, né? Vou deixar um destaque pro Dorival e amanhã talvez a gente ouça um pouco do Luxemburgo.
Mas é três coletivas muito boas. Três coletivas muito boas, tá? Vamos embora. Vamos direto com a coletiva do Luiz Castro. E, cara, assim, só para resumir, tá? Vamos trazer aqui a tabela, né? A gente sempre traz a tabela, a situação de tabela das equipes. O Vasco não avança muito, né? Sempre deixando os créditos aqui, eu sempre esqueço, né? Globoesporte.com, gente. Então entra lá, vê com calma, né? Vê aqui a matéria do Voivoda, vê com calma aqui a tabela do Campeonato Brasileiro. Também Globoesporte.com, também GE, tá? Então, fim da quinta rodada, o Botafogo segue com 100% de aproveitamento, 15 pontos, líder do campeonato. Palmeiras vem na sequência, Fluminense atrás e o Furacão fecha aí o G4, tá? O Fortaleza está aqui com esse empate contra o São Paulo, é o sexto colocado, o São Paulo é o sétimo aqui, tá? Com 8 pontos. Se a gente descer um pouco mais, pro Curitiba não melhorou muita coisa, pro Vasco também não, né? Pro Vasco foi até ruim, perdeu 3 posições. É tudo começo de campeonato, tá, gente? Se vocês prestarem atenção na pontuação aqui, assim, pô, caraca, situação do Vasco, 14º, mas o Flamengo, que é o 12º, tem 6 pontos também. E daí para frente tem 7 pontos, né? Então, é uma distância de 1 ponto, né? Não muda muita coisa. O que é incômodo é a situação do Coritiba, que aí são 2 pontos, já é uma distância de mais de uma rodada, né? Para o Vasco, para o Bragantino, que tem 6 pontos, por exemplo, já é uma distância de mais de uma rodada. Né? E Fortaleza e São Paulo estão lá no topo. O Corinthians está nessa incômoda 16ª colocação, tem 4 pontos, empatado em pontuação com o Cuiabá, que é a primeira equipe dentro do Z4, tá? Então, só exaltar mais uma vez os números do Botafogo. Impressionante o início de temporada. A gente vai ouvir o Luiz Castro, ele fala sobre algo importante, algo que eu acho que eu não, eu acho que é cedo ainda para colocar o Botafogo nessa, assim, um certo favoritismo para a disputa de título, porque é um campeonato longo, a gente sabe que é longevo, mas a gente já vê que tem um planejamento por trás. Tem um planejamento minucioso feito cara, assim, por todo o corpo técnico do Botafogo, e ao ouvir o Luiz Castro a gente vai entender um pouco mais, tá? Sobre o Corinthians, cara, a situação, pô, o placar reflete exatamente o que foi o jogo. O Corinthians não jogou absolutamente nada. A gente sabe que o Corinthians é uma equipe que costuma praticar um futebol mais questionável fora de casa, e o Botafogo, ano passado, jogando no Newton Santos, não era um primor, né? Perdia no Newton Santos e ganhava fora. Era um cenário diferente. Mas esse ano mudou já, né? Esse ano mudou. O Botafogo deve ser muito mais forte jogando em seus domínios. E é uma coisa muito exaltada também pelo técnico Luiz Castro. Mas o Corinthians não está jogando nada. O Luxemburgo fala até que viu coisas boas, mas quanto mais a gente ouve comentaristas nos programas esportivos, assim, mais você fica evidente, mais convicto você fica de que, cara, é algo que vai além, cara, assim, é incompreensível. É algo que vai além, assim, do técnico. O Luxemburgo não teve nada, assim, não teve nem tempo de trabalhar. Ele segue sendo bem enérgico nas coletivas, ele deve estar tentando, sabe, motivar o elenco de alguma forma, mas um futebol, cara, assim, de uma apatia, né? De uma apatia que é impressionante. É impressionante, assim, chama muita atenção. Chama muita atenção como a equipe tá sem, cara, parece que não tem nada de vontade, zero vontade, né? Zero vontade de virar essa página, de superar essa fase difícil. Zero, zero, zero vontade. Então, isso chama muita atenção, né? Isso chama muita atenção. Não jogou nada. Verdade é essa, não jogou nada. Você vai ouvir comentários falando que é um time de peladeiro, cada um faz o que quer. Você pode entender como. Você pode entender dessa forma. Contra uma equipe que está bem organizada, está bem ajustada, como é o Botafogo. E a goleada de 3-0 foi 3-0, mas poderia ter sido 2-0, poderia ter sido 4-0, poderia ter sido um pouco melhor, um pouquinho pior, enfim. Entenda como quiser. Foi um jogo de um time só. Um jogo de um time só, onde o Corinthians sequer entrou em campo, né? E um dos plantéis mais caros do Brasil. Um dos plantéis mais caros do Brasil, né? E aí você se pergunta, pô, é só jogador, é só treinador ou é gestão, né? Ou é gestão? Uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast, a gente ouve também a rodo nos programas esportivos, não é só uma questão de um grande técnico, de grandes jogadores, mas
a principal alicerce, obviamente, é a gestão, né? É o planejamento de futebol que o Corinthians, infelizmente, carece muito nesse momento, tá? Bom, bora, vamos de Luiz Castro. Mais uma vez, deixando os créditos aqui ao Arena Web. Então se inscreva no canal, você torcedor. O Arena traz as coletivas dos principais equipes, né? Os caras colocam ao vivo as coletivas. Deixa o like se você gostar da coletiva do Luiz Castro. Eu já deixei o like mais uma vez. Você, torcedor do Botafogo, está se perguntando por que eu não estou ouvindo na TV do clube, porque não está disponível. O canal do Botafogo está fora do ar. Nesse momento em que eu estou gravando, o canal está fora do ar. E, inclusive, a primeira vez que eu ouvi a coletiva na íntegra do Luiz Castro, eu ouvi no canal do Botafogo, mas eu não sei por qual razão o canal está fora do ar. Também não procurei nas redes sociais do clube, mas eu sei que está fora do ar, então, deixando os créditos ao Arena Web, né, que, repito, às vezes tem jogos, né, como foi, por exemplo, do Flamengo no Mundial, se eu não me engano. É difícil, né, a TV do clube colocar a coletiva no ar, e o Arena Web vai lá e consegue trazer essas coletivas pra gente. Então a gente sempre tenta deixar a moral sempre que possível, né? Então, deixando aqui os créditos ao Arena Web, mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito, deixa o like no vídeo e depois a gente vai tentar ouvir um pouco da coletiva do Dorival Júnior, tá? Vamos embora com o Luiz Castro. Oi, boa noite, Luiz, como vai? Tudo bem? O que explica? É uma pergunta aqui um pouco abstrata, mas a gente vai tentar ser bem didático, assim, eu acho, né? Porque tem muitas respostas. Mas o que explica o Botafogo ter tido esse início muito bom no início do Campeonato Brasileiro, com 5 jogos, com 5 vitórias em 5 jogos, chegando a um recorde que só o São Paulo teve no ano de 2011, quando teve o mesmo número de vitórias no início de Campeonato Brasileiro, na época de pontos corridos. No seu entendimento, por que o Botafogo atingiu agora esse nível de futebol? Podemos justificar com várias respostas, mas eu acho que a maior de todas é o trabalho, é a dedicação, a ambição dos jogadores e o rigor que eles colocam em cada momento do jogo. A forma como eles entendem o jogo e aquilo que é a estratégia para o jogo e todas as variantes que têm um sistema e que eles têm de reproduzir em campo, quer no momento ofensivo, quer no defensivo. E talvez também justifique, muitos deles chegaram aqui sem jogar nas suas equipas e viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser aquilo que foram e voltar a ter o destaque que eles merecem ter. Porque se olharmos, o Perry não jogava, o Cuesta não jogava, Marçal não jogava, Marlon não jogava, Tchetché não jogava, o Lucas Fernandes não jogava, o Júnior Santos não jogava, o Luís Henrique não jogava, o menino Janderson pertencia à B. Portanto, há aqui um conjunto de jogadores que não jogavam nas suas equipas e que viram aqui como uma oportunidade de voltar a ser onde está. Porque hoje é fácil dizerem que mas o elenco é muito bom. É bom, é verdade, mas não jogavam. Então toda essa alma que eles ganharam e que perceberam que é necessário um conjunto de mecanismos interiores para nos voltar a lançar na vida, que esse mecanismo fundamental é a ambição, é a coragem e é o trabalho no dia-a-dia. Nós já tínhamos dado sinais na época passada que éramos uma equipa a ter em conta ao longo dos campeonatos. Só que o ser humano esquece muito rápido as coisas e, através de um estadual, em que nem para a época fizemos, lançaram-nos ao lixo. Mexeram com a dignidade de pessoas que são pessoas, que sentem e que se sentiram muito agredidas em determinados momentos. Tentaram dizer que nós éramos lixo, tentaram dizer que nós éramos o último do último seres humanos, a nível daquilo que era o entendimento do futebol. E este momento diz-nos que o tempo é precioso e é muito mais precioso do que as palavras. E o tempo encarrega-se para algumas pessoas no sítio. Não é preciso nós dizermos nada. Vamos continuar o trabalho, vamos seguir humildes e vamos fazer aquilo que é a obrigação, de um treinador, que é fazer a torcida feliz, fazer os meus jogadores felizes e fazer a administração feliz. É para isso que existem os treinadores. Boa noite, Luiz Thiago da TV Band. Parabéns por mais uma vitória. Acho que está se tornando recorrente. Aqui o primeiro desabafo, sei que a gente pode dizer assim, do Luiz Castro, né? Ele traz um ponto importante, né? Que vários jogadores que hoje compõem esse elenco do Botafogo, eu vou falar, eu não vou falar titular, porque isso é uma pergunta que vão fazer para ele. Ele fala que o Botafogo não tem time titular, mas muitos dessa renovação do Botafogo, jogadores que não eram
titulares das equipes de onde vieram. E como ele disse, cara, eles viram no Botafogo uma oportunidade de, não sei, de repente renascer na carreira, de se reafirmar na carreira. E eu acho que tem esse ponto também, isso é muito importante, mas eu acho que mais do que isso é o fator de gestão de pessoas, né? O Abel Ferreira, o treinador do Palmeiras, ele tem se tornado uma referência nesse aspecto, né? Sempre quando se fala de Abel Ferreira, se fala da capacidade dele de gerir pessoas, da forma como ele consegue motivar o seu elenco, da forma como ele sempre consegue tirar esse elenco da sua zona de conforto. E eu acho que é meio que por essa linha também que vai o Luiz Castro, né? O time passou por dificuldades, é verdade, no início do campeonato. Fez um ano passado competente, na minha opinião. Iniciou a temporada com uma campanha irregular no campeonato estadual. Foi muito criticado na Taça Rio. O Botafogo vencia e muitas vezes era vaiado. E eu não é oportunismo aqui, tá? Só você procurar aí os podcasts da época, eu sempre disse, cara, Luiz Castro, isso aqui é início de campeonato, isso é estadual. Isso é estadual. Para mim, o Luiz Castro ele tem que ser o treinador. O Botafogo tem que bancar a permanência do cara, né? Porque a gente já viu o que ele fez. Não pô, mas é a pré-época, é o estadual, já deu tempo. Cara, eu concordo com muitas análises de que, cara, pô, ele já tá um ano no clube, era para estar mostrando um pouco mais. Eu concordo com tudo, mas início de campeonato muitas vezes não é parâmetro. Início de campeonato, não, início de época, né? Muitas vezes não é parâmetro. A gente viu ano passado o Flamengo repleto de... tudo bem, o Flamengo tem um super elenco. Tem também. Isso é óbvio, mas às vezes num estadual, as equipes muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, eles estão mal fisicamente, né? Aí você pode questionar o porquê que eles estão mal fisicamente. Mas aí com pressão vai somando a pressão da torcida, a desconfiança, os jogadores, isso se estende aos jogadores e, cara, o rendimento dentro de campo ele vai caindo, né? Ele vai caindo à medida que o conjunto vai perdendo confiança. Mas não que o trabalho é ruim. Não que o trabalho é ruim. Então aqui eu não me incluo no grupo de pessoas que criticou o trabalho do Luiz Castro. Eu sempre defendi muito o trabalho do Luiz Castro. Inclusive, a gente deu moral várias vezes pro Luiz Castro aqui, né? A gente ouviu coletiva do treinador português várias e várias vezes durante o campeonato estadual. E agora a gente vê o resultado assim. Vai brigar por título? Eu acho que não. Eu acho que assim, é muito complicado brigar por título, né? Apesar do planejamento, que eu acho que já está pensando no Luiz Castro, ele vai falar sobre isso, eu acho difícil competir com, por exemplo, com o Palmeiras. Muito difícil, cara. Muito difícil. Me parece serem dois treinadores portugueses com a mesma linha de pensamento, de trabalho, só que o Abel ele tem mais material humano que o Luiz Castro, né? E é complicado se competir em equipes que estão em estágios muito diferentes, né? Assim, a maturidade, né? O conjunto, o trabalho, a qualidade dos jogadores, a gestão, né? O Palmeiras é mais bem gerido há mais tempo do que o Botafogo é SAF. Então, assim, existe uma diferença entre as duas equipes em todos os âmbitos, né? Mas dá para competir, né? Enquanto puder competir, enquanto o Botafogo tiver nesse bom momento, eu acho que tem que aproveitar mesmo, seguir pontuando, por que não, né? E aí lá na frente você faz as contas. Por que não? Né? Por que não? Eu acho que é cedo para você, por torcedor já começar a se empolgar, acho que é cedo. Sonhar não custa nada, sonhar não machuca ninguém. Agora sonhar com responsabilidade, o que a gente sempre fala aqui. Parabenizá-lo por vitórias. Há pouco mais de um ano, quando você chegou ao Botafogo, você dizia que o seu trabalho aqui seria para recuperar o Botafogo, era um processo de recuperação do clube, que você dizia que era para levar o Botafogo de volta aos tempos áureos do Botafogo. Hoje, da forma como o Botafogo está, invicto, 100% de aproveitamento, líder do Campeonato Brasileiro, há 10 anos não acontecia, o Botafogo está de volta ao lugar que ele deveria estar? Era esse tipo de sucesso que você procurava? Eu prefiro pegar mais abaixo para a mudança do Botafogo. Prefiro ir pegar num evento que foi feito esta semana, com todas as pessoas que trabalham na academia, com todos os departamentos, com a organização que existe, e aí está o futuro do Botafogo, e aí está a grande mudança do Botafogo, na minha opinião, através do professor João Paulo Costa.
e com todo o staff que ele tem à volta dele para fazer emergir uma academia que tem qualidade, só que, na minha opinião, precisa de percorrer caminhos que o levem a um patamar de excelência para poder servir um clube que é de excelência, um clube que é tradicional, que é um clube que tem muito prestígio. Porque, como eu já vos disse, a fama destes 5 jogos sem perder, elas vai-se no tempo. Agora, o prestígio dos clubes caminha ao longo dos tempos e não precisa de vitórias, não precisa nada, precisa só de dignidade de quem o representa. E aquilo que mais preocupou para colocar o Botafogo na posição que está hoje foi a dignidade que nós devíamos ter sempre que nos apresentávamos em palco. E aí fomos sempre dignos, trabalhámos sempre muito, muito, muito. Mesmo na hora da derrota, não quer dizer que não se trabalhe. A derrota é só uma derrota. Só que a derrota muitas vezes apaga toda a dignidade que nós levamos a campo. E há pessoas que não são honestas intelectualmente e põem em causa o ser humano nesses momentos. E então o Botafogo realmente dá de volta, mas é pelo seu prestígio. Ao longo dos tempos fica mais vivo com as vitórias. Só por isso. Não é pelos resultados. Tudo bem, Luiz. Aqui ele, elogiado em relação aos resultados, eu acho que é importante ele falar isso. É óbvio que é sempre bom vencer, né? É sempre bom vencer. É sempre bom você estar com 5 vitórias consecutivas. É muito melhor. Isso é inegável, né? Isso é inegável. Agora o que ele fala eu não digo que ele tenta minimizar, mas ficar com os pés no chão, né? Porque as vitórias, essa sequência de vitórias, ela vai ficar no passado. E aí ele puxa um pouco para as glórias do clube, né? Da grandeza do clube, ele vai meio por esse discurso. E eu acho que é importante tentar manter o pé no chão para não se emocionar, né? Para não se emocionar. É óbvio que a vitória ela tem que ser curtida, ela tem que ser saboreada, mas o dia de amanhã é outro dia. E você, cara, como é que é? Qual que é a palavra mesmo? Putz, eu perdi a palavra, esqueci a palavra que eu queria usar. E você, cara, você se empolgar, você se emocionar, é muito fácil. É muito fácil. E quando isso acontece, a queda ela é dura, né? Ela machuca. Então eu acho importante também o Luiz Castro, cara, porque ele já viveu o inferno essa temporada e agora ele tá no céu, né? Ele sabe o quanto o futebol é volátil, quanto as coisas flutuam. Então o trabalho tem que seguir para tentar manter essa boa fase o máximo que dá, pontuar o máximo que dá e lá na frente fazer conta, né? Acho que é importante manter os pés no chão, mas tem que ser comemorado, obviamente. Ao torcedor, você torcedor, eu sempre digo, o futebol não é só você ser robotizado, precisamos ganhar. Não, é importante você saborear a vitória, ainda mais contra uma grande equipe como o Corinthians. É sempre importante você, porque senão, qual é a graça do futebol? A graça é você poder curtir, você tirar um sarro, ou houveram gritos de olé, por exemplo, no final da partida. Isso é a graça do futebol, né? Fazer duas? A gente já faz, a gente já sempre faz duas em uma. A primeira em relação ao time, assim, chegando nesse momento agora e nessa sequência de resultados positivos, o quanto que você já vê e observa, talvez algo que para você já era muito nítido há muito tempo, mas que, né, a gente vai percebendo aos poucos, que esse time parece que de fato não tem um time titular, assim, um time só, sabe? Acho que é um dos times que a gente vê a verdade de ser um elenco. Posso interrompê-la? Claro. É isso mesmo. Não há um time titular. Por muito que queiram dizer quem é o titular da posição 8, da 10, da 6, não há. O Tchê e o Marlon podem desenvolver a 6, o Carlos Eduardo e o Tchê podem desenvolver a 8 ou a 10, o Gabi pode desenvolvê-la com o Raí a posição 8. Não há, para mim não há. Agora acabaram de dizer, o Cuesta não pode o próximo jogo, vai outro. Vamos dizer que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São diferentes, mas não é a mesma coisa porque são jogadores diferentes. Emprestam ao jogo coisas diferentes. Mas para mim, para o treinador, não há. E acredito que isso se evidencia. Só para responder essa primeira pergunta, né? Aí é o que eu falei daquela coisa do planejamento para a temporada. Que o Luiz Castro já deixa claro de que não tem um time titular. Então, para mim, o que isso sinaliza é que ele está se preparando já para a fase mais complicada da temporada, onde ele vai ter que ser cada vez mais agressivo na gestão do elenco. E ele já mostra não só a questão de trocar um jogador pelo outro, como ele cita, por exemplo, o caso o Vitor Cuesta, já não pode jogar no próximo jogo, então a gente coloca outro. Mas ele cita jogadores que podem fazer mais de uma função, né? Mais de uma função dentro de campo. Ele cita o Tietê, né? Ele cita o Carlos Eduardo, que podem fazer diferentes funções dentro de campo.
Uma coisa que o Abel Ferreira faz a rodo com o time do Palmeiras, uma coisa que esse nome vai causar calafrios ao torcedor rubro-negro, mas era algo que o Paulo Souza estava fazendo no Flamengo e era muito criticado por isso, pelos torcedores. Ah, tá querendo inventar, tá inventando moda, professor Pardal. O futebol de hoje, sim, você pode ter jogadores de função fixa, isso não tá errado. Mas é aquilo que uma coisa que o Abel fala e que agora fala o Luiz Castro, essa possibilidade de você ter o mesmo jogador podendo fazer mais de uma função, isso permite que você componha o seu elenco com os jogadores. Pô, tem um jogador titular, aí não posso jogar com o outro, eu puxo esse cara para outra função. Então, assim, a importância. E durante o jogo, você poder mudar o rumo da partida sem precisar necessariamente mudar o comportamento tático da equipe, sem precisar necessariamente fazer substituições, trocar um nome por outro. Então, muito importante isso. Isso para mim sinaliza que é um Botafogo que está se planejando para o momento mais agudo da temporada, onde as equipes vão ter naturalmente uma queda física, e esse é o momento em que define os campeões. Porque muitas equipes, nesse momento, perdem a confiança, o torcedor pega no pé, e muitas equipes mandam os treinadores embora. Algumas bancam, porque entendem que, pô, se trocar também não tem muita reserva de mercado, como foi o Botafogo, por exemplo. Houve um momento de empolgação no ano passado, que o Botafogo chegou em zona de classificação para a Libertadores, e o Textor falou, pô, se for para a Libertadores vai vir um pacotão de reforços, né? Aí empolgou ainda mais o torcedor, teve uma queda, mas houve um entendimento de, cara, assim, qual que é o treinador disponível para fazer algo melhor, né? Imagino eu que deve ter ocorrido isso, né? Ninguém, então tem que seguir com o trabalho do Luiz Castro. E essa temporada ele já mostra que até com mais conhecimento do futebol brasileiro e do seu elenco, ele já mostra que, e também pela sequência de trabalho, que ele tem tempo para treinar, já mostra uma evolução, uma forma diferente de pensar e de planejamento, que pode ser muito favorável para o Botafogo. O Botafogo sai na frente de várias outras equipes. Se pensar equipes que estão em momentos semelhantes de reestruturação, o Botafogo está na frente de várias tantas outras. E essa temporada pode ser sim acredito que o Botafogo briga por Libertadores, vaga direta por Libertadores, tá? Agora o título eu acho distante ainda, mas é o que eu acabei de falar. 5 vitórias consecutivas. Tem gente que fala, pô, tá muito cedo, são só 5 rodadas, mas são 5 vitórias consecutivas. São 5 vitórias consecutivas. Se a gente puxar aqui, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro, o América tem 4 derrotas e um empate. O Botafogo tem 5 vitórias consecutivas. 15 pontos, 1 ponto. São 14 pontos de distância já. Então, assim, isso é uma somatória de pontos considerável. Se você pensar que as principais equipes que vão disputar o título vão disputar as principais competições, Copa do Brasil e Libertadores, se de repente acontecer, né? Eu sempre falo aqui, com muito cuidado, gente, com muito cuidado. Mas o Corinthians do Fábio Carille foi meio isso. Ele foi ganhando. Primeiro turno excepcional. Segundo turno, quando a coisa se normalizou e o Corinthians começou a perder jogos e começou a deixar escapar pontos importantes, que era normal, que era absolutamente normal, ninguém chegou no Corinthians. Por quê? O primeiro turno foi tão excepcional que não deu tempo de chegar. Esse momento do futebol brasileiro é diferente. O Botafogo pode fazer um primeiro turno, pode fazer o melhor primeiro turno da história, mas o Palmeiras vai estar sempre na cola, né? Então o Palmeiras vai fazer um primeiro turno muito regular e um segundo turno muito regular, e na somatória a lógica é que o Palmeiras seja campeão, porque é o time mais regular dos últimos tempos. Mas é aquela velha história, o Palmeiras vai disputar Libertadores e Copa do Brasil. O sonho, o Campeonato Brasileiro é o que faltava para o Abel. Agora o objetivo dele deve voltar os olhos novamente para o Mundial de Clubes, porque vai ser até no final do ano, vai facilitar no planejamento. Então, eu imagino, tá? Na minha cabeça, o foco principal ele quer tudo, obviamente, né? O cara, ele é um viciado por trabalho, um viciado por conquistas, mas se tem que estabelecer uma cereja do bolo, é a Libertadores, porque vai permitir que ele volte ao Mundial e entre nessa disputa desse título mais uma vez, tá?
venha se evidenciando muito nos últimos jogos. A gente vê um jogo contra a LDU, por exemplo, um jogo super importante, e era um meio de campo diferente, mas aí o ataque, não, que parece que era o titular, não estava no último jogo. Você acha que nesse momento, talvez, esse talvez seja o trunfo do Botafogo por uma temporada e um campeonato tão pesado como é aqui no Brasil, assim, você poder ter essa variação e você faz isso focando mais na equipe titular? Vou fazer a segunda depois, só para... Não nos vamos enganar. Não ganhamos, mas não nos vamos enganar. Temos alguns problemas e que temos que resolver. E nós sabemos que os temos de resolver. Isto não é tira 11, mete 11, fica igual. Não é isso. Também não estou nós não podemos entrar no exagero. Nós temos que nos manter equilibrados. Há uma outra posição mais deficitária, há uma outra mais confortável, há outra menos confortável. E vamos, mas uma coisa eu sei. Joga quem jogar, vai dar à equipa tudo que tem dentro de si e vai... Muitas vezes olhamos para o jogo e percebemos, falta ocupar aquele espaço. Quando terminamos o nosso pensamento, o espaço já está ocupado. Porque o jogador já trabalhou já viu que faltava alguém naquele espaço e foi para aquele espaço. Isso só está ao alcance de todos aqueles que se estão a entregar por completo ao jogo. Mas de antes, no início, não faziam isso. Pois, nós andámos com a casa às costas durante 2 meses. Nós não jogámos no nosso estádio durante 2 meses. Nunca ninguém. E eu falava nisso, só que cheirava a desculpa. Está-se a desculpar. Não é desculpar. O terreno de jogo é fundamental para desenvolver bom futebol. Por isso é que uma coisa que as ligas top 5 fazem obrigam a ter o relevado em determinadas condições, com determinado corte e a relva molhada. Não é por acaso. Mas há pessoas que acham que nós temos jogado da mesma forma quando jogamos num baldio ou quando jogamos num relvado bom. E para eles é exatamente a mesma coisa. Porque o que lhes interessa é o sangue. É aquilo que é de pior no futebol. É o que eles procuram. Um conselho que eu dou a todos. Querem melhorar o futebol brasileiro? Procurem o que há de melhor no futebol brasileiro. Destaquem o que há de melhor. Não andem à procura daquilo que problemas todos nós temos. Já viu que nas redes sociais não aparece o problema de ninguém? Estamos só habituados a ver o bom das pessoas. E queremos explorar-nos. Eu sou um ser humano, eu tenho coisas más. Eu erro como os outros. E daí? Erro e qual é o problema? Não posso errar? Quer dizer, as pessoas no outro trabalho, nos trabalhos que se envolvem, podem errar 1, 2, 3 vezes, ninguém diz para os afastar. E aqui o RS 1, 2, 3 vezes tem que se afastar logo. Deem um trabalho aos treinadores também. Deem um tempo aos treinadores também. Não é no Botafogo, é em todos os clubes. Deem um tempo. Deem um tempo como dão tempo a muitos de vocês, que vão para as profissões e erram 1 vez, 2, 3, 4, 5 e os mantêm no cargo e depois são grandes jornalistas, são grandes engenheiros, são grandes médicos. Deem um tempo, por favor, aos trabalhos. Não é o Luís Castro, se o Luís Castro tiver que sair, já sai hoje e vai embora feliz, porque viu pessoas muito felizes e devolveu felicidade às pessoas. Não é para mim que eu quero tempo. Deem um tempo ao futebol. Desculpe. A minha segunda Aqui mais um desabafo do Luís Castro e ele vai por uma linha, por um discurso que, mais uma vez eu cito, remete a alguns discursos do Abel Ferreira, treinador do Palmeiras também, mais uma vez cito o Abel, porque eles estão seguindo uma linha de discurso bastante semelhante, né? E ele fala, cara, se quer o melhor do futebol, a gente precisa trazer o melhor do futebol. A gente precisa fazer o melhor, que as melhores ligas do mundo estão fazendo. É uma coisa que o Abel constantemente fala também. E ele também, obviamente, ele fala isso e ele deixa também o seu desabafo, porque foi muito criticado. No começo do ano, ele vira e mexe e falou, cara, o Engenhão estava em reforma, né? Tava trocando gramado, tava colocando gramado sintético e tudo mais, e o Botafogo fazendo jogos fora do seu domínio. Ele falava da importância de jogar os jogos com o mandante na sua casa. Isso é diferente, é diferenciado. Porque ali você controla, né, as condições, pelo menos do gramado, e tem o seu torcedor ao seu lado, né? E muitas vezes, como ele diz, soba como desculpa. Mas a importância de jogar em casa, eu repito, o Abel Ferreira sempre fala isso. Ele fez jogos recentes no Morumbi, ele falou, cara, assim, um estádio excepcional, gramado muito bom, mas não é a nossa casa. É algo diferente, né? Então, para esses caras, pode soar como desculpa, mas é algo fundamental, né? Porque, de novo, eles têm um conhecimento de como jogar em seus domínios. Aqui a gente vai ter a grama nessa altura, a gente vai molhar o gramado para acelerar mais a bola. Agora com o gramado sintético é uma vantagem em relação a outras equipes que não estão adaptadas a jogar no gramado sintético. Óbvio que eu acho que cada vez mais as equipes vão se adaptar, porque mais equipes estão colocando mais jogos, acontecem, mais estádios tem o gramado sintético, mas mesmo assim, você que é o mandante, você tem uma vantagem, o Botafogo vai levar vantagem em cima disso, né? E o Luís Castro deve fazer a construção do seu jogo também em cima disso.
sobre o tempo que você teve, na verdade, não especificamente sobre o tempo, mas depois do jogo contra o Flamengo, eu perguntei para você se você tinha ouvido a torcida gritar o seu nome, você ficou meio surpreso e disse que não tinha ouvido. Hoje eu acredito que você tenha ouvido, né? Assim, você ficou fora, acredito que você tenha ouvido isso, e o que a gente ouve muito do torcedor, e aí coisa de torcedor começando do lado de fora é: a minha desculpa para Luiz Castro, eu estou devendo o pedido de desculpas para eles. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sensação depois, né, da pressão. Você sabe que eu sempre disse que respeito muito o torcedor. Eu respeito não só quando grita o meu nome, respeito mesmo quando critica. Eu tenho que respeitar, é a obrigação da minha profissão. Agora, é claro, como a senhora, eu também fico muito mais feliz quando me acariciam do que quando me dão pontapés. Portanto, eu sou essa pessoa, sou como todos, não parece, mas eu sou uma máquina que vou ali para dentro, tenho que aguentar tudo, mas depois cá fora, quando abre a porta, depois de 30 mil, 40 mil, 50 mil, abre a porta da minha casa e sou eu e a solidão. E tudo ecoa na minha cabeça. Também sou um ser que chega à casa e sente. Às vezes aqui não pode sentir, porque sou obrigado a não sentir. Mas depois quando abro a porta de casa e estou na minha solidão, eu sinto. Portanto, hoje vou dormir feliz. Feliz pelos meus jogadores, feliz pela minha torcida, feliz pela minha administração e feliz pelo meu trabalho. Agora, sei que mais à frente vai acontecer o pior, vou perder. Os meus jogadores vão ganhar, depois eu vou perder, depois os meus jogadores vão ganhar. Depois há aquelas pessoas que só ganham, que quando perdem não são daqui, mas quando ganham são Botafogo, depois já não são de Paixão. É assim, é a minha vida. É boa, eu gosto. Deu risadinha, né? Deu risadinha finalmente, né? Ele tava muito pilhado, né? Tava muito pilhadão. E ele fala, cara, assim, pô, sou ser humano, né? Gosto de ser elogiado também, mas dentro de campo a gente ouve elogio, a gente ouve vaia, o respeito ao torcedor é máximo, né? Ele tinha falado isso mesmo durante a estadual. Mas esses desabafos que eles vai deixando, né? Até termina aqui. Ah, quando ganha, aí torcedor, né? E aí quando perde, deixa de ser torcedor. E aí quando ganha de novo, volta a ser torcedor. Tem muita gente que é assim, né? Tem muita gente que é assim. Então ele fala que respeita ao máximo o torcedor, mas ele deixa alfinetada em todo mundo, né? A imprensa, torcedor, enfim, ele tá. Eu quis trazer a coletiva porque é o momento de aproveitar, né? É o momento de aproveitar. E que o trabalho tá se consolidando, tá vivendo um bom momento, então agora ele tá podendo falar tudo que ele queria ter falado lá na Taça Rio, né? Vambora. Taça Rio não, né? Copa Rio? Taça Rio? Pô, tô confundido aqui. Peço perdão ao torcedor, vambora. Boa noite. Queria te perguntar se são 15 pontos em 5 rodadas. Isso, de alguma forma, muda o objetivo do Botafogo dentro do campeonato e se gerir essa ansiedade, que, como você falou, a derrota é natural no futebol. Gerir essa expectativa é um desafio a mais a partir de agora. Não muda nada no nosso objetivo, porque o nosso objetivo é ganhar o próximo jogo. Portanto, estamos sempre com o nosso objetivo vai sempre ser o mesmo, ganhar o próximo jogo. Este jogo 2 já não faz parte da história, já não nos interessa para nada. Acabou, fechou. Agora o que nos interessa é o presente, que nos pode levar a um bom futuro. E é isso. Não muda nada. Em relação ao planejamento, mais uma vez, né? Tentando. Aí ele passa por um momento de descontração, mas ele não se permite, ele volta à seriedade, né? O planejamento é o próximo jogo. O planejamento sempre vai ser o próximo jogo, né? Esse aqui já é história. E eu acho que é meio por essa linha também que vai o Abel Ferreira, né? Você vê que, de novo, vou ser repetitivo, ele tá indo muito numa linha parecida, né? Que o Abel é um cara que ele falava várias vezes, agora ele não fala mais, né? Da regra das 24 horas, né? 24 horas para lamentar uma derrota ou para comemorar um resultado, mas aí o foco já é o próximo jogo. E o Luiz Castro seguindo nessa mesma linha. Até acho que também muito pelo que aconteceu no início dessa temporada, né? De passar por momentos difíceis, do torcedor questionando, enfim, tendo reunião para definir a permanência do treinador. Ele agora vai focar no próximo jogo sempre. Ah, qual que é o objetivo? Não adianta projetar o título do Campeonato Brasileiro. Como é que você vai projetar? Vendo o Fluminense jogando o futebol que joga, o Palmeiras jogando o futebol que está jogando agora e mantendo a regularidade mesmo quando joga mal. O Flamengo que tem um super elenco e pode voltar a ser protagonista. Então o foco tem que ser o próximo jogo. Não dá para você fazer uma projeção, quero ganhar o título do campeonato, senão você vende uma ilusão para o torcedor. Né? Senão você vende uma ilusão para o torcedor e aí, né, vem o problema que a cobrança também é em cima da expectativa que é criada.
Luiz Castro, Flavinic, do SBT. Parabéns aí pelo sucesso, por mais uma vitória. Eu queria que você falasse do Tiquinho, fez mais 2 gols hoje. Ele mostra uma versatilidade, né, porque é um centroavante que faz o trabalho de pivô, sai da área, cai nas 2 pontas. E mostra também uma personalidade, uma liderança. A gente, quando vai entrevistar, conversar com ele parece uma figura meio tímida, mas no campo é bem diferente, né? Queria que você falasse um pouco dessa personalidade dele e de como ele ajuda jogando para um time, né? Um centroavante que serve também os outros jogadores. Eu conheço o Tiquinho há muitos anos. Conheço o Tiquinho do Vitória de Guimarães, do Futebol Clube do Porto, conheço há mesmo muitos anos. E ele sempre foi a pessoa que demonstra ser aqui, não mudou nada. Um ser humano muito bom, um jogador de grupo, um jogador que percebe que só o trabalho pode levar a conquistas, um exemplo para todos, a nível daquilo que é o trabalho e que são os valores humanos, e que a nível do jogar, é um finalizador para além de ser aquilo que eu mais gosto num ponta, num posição 9, que é pivotear o jogo no último terço do campo e jogar a toda a largura do campo. E, para além disso, desenvolve as tarefas defensivas com rigor. Portanto, é um jogador de equipa e é um jogador de grupo, de treino, e é um excelente profissional à semelhança daquilo que são todos os jogadores do Botafogo. Não há ninguém que fique aquém daquilo que é a exigência máxima de um jogador de futebol dentro do Botafogo. Boa noite, Luiz. Parabéns pela vitória. O Botafogo acabou de jogar 5 partidas consecutivas dentro do Rio de Janeiro. E agora vai ter uma sequência de viagens pela frente. Dos próximos 4 jogos, 3 vão ser longe do Rio de Janeiro. Eu queria saber do senhor qual é a importância de ter uma sequência de jogos no Rio de Janeiro, em questão de não ter viagens, em questão de jogar uma sequência de jogos no Newton Santos, e como vai ser a preparação para essas próximas partidas, tendo em vista que vão ser 3 viagens nos próximos 4 jogos, incluindo uma viagem para fora do país, né, no jogo válido pela Sul-Americana. O trabalho está muito pesado. Nós acumulámos um volume de viagens muito grandes na nossa pré-época, quando a pré-época normalmente é as equipas irem para um local, estarem 2 semanas nesse local de forma tranquila. Nós andámos a viajar para todo lado e em campos em muito mau estado, portanto acumulámos muito cansaço ao longo desses meses. Felizmente tivemos esta série de jogos aqui para nós assentarmos um bocadinho e recuperarmos o nosso fogo para o que aí vem. Conto muito com os departamentos, todos os departamentos do clube, para ter os jogadores nas melhores condições. Treinar não posso, como vocês compreendem. O nosso treino está muito assente na observação dos adversários, na projeção de vídeo e na estratégia para cada jogo. Ela é feita muito mais em vídeo do que em campo. E eu acho que todo o meu staff, todo o staff que me envolve, vai dar o melhor de si para nós atingirmos os nossos objetivos. Os voos fretados é algo que está instalado no clube e que eu acho como decisivos para termos bons resultados. E o Departamento de Fisiologia e de Saúde tem também emprestado a cada dia de trabalho a máxima competência. Portanto, vamos continuar com as dinâmicas até aqui e vamos olhar cada jogo como uma oportunidade de fazermos bem. Boa noite, Luiz. Gilmar Machado. Aqui a pergunta anterior, né? Ele foi falando sobre o Tiquinho, né? Falar da qualidade do Tiquinho, né? Do que ele entrega dentro de campo. Não só do que ele faz como jogador de ataque, né? Mas o quanto ele tem aplicação tática para voltar para defender. E aqui a questão do gerenciamento do elenco, né? Porque agora o Botafogo teve esse início de Campeonato Brasileiro, onde ficou mais centrado no Rio de Janeiro, e agora as próximas partidas vão ter viagens, né? Vão ser viagens mais longas e vai ter o desgaste com essas viagens, né? O que vai ser a dificuldade, né? Ele cita isso como um fator importante na pré-época, né? Como ele fala, como ele cita, onde houveram muitas viagens, e esse é mais um ponto que entra na conta, né? Agora acho que é a hora que ele tem que usar para falar também de coisas que aconteceram no início do ano, coisas que ele viu como sendo errado, né? Ele cita sempre a questão do estádio, ele já falava sobre isso, mas qualquer outro argumento que ele desse, isso é como uma desculpa para jogar para o jogo ruim, né? E agora acho que é a hora dele falar. Ele cita agora, né? Da pré-época, que teve muitas viagens, né? Normalmente se você ficar parado 2 semanas num lugar só, e o Botafogo sempre fazendo viagens, isso desgasta, né? E vai sofrer com isso agora. Vamos ver agora. Esse é um momento importante também agora para a gente medir como que o Luiz Castro vai fazer a gestão desse elenco. Já tem uma temporada no futebol brasileiro, sul-americano, tem um entendimento melhor de como fazer essa gestão dos seus jogadores,
e também de como, cara, como é que ele vai lidar com esse desgaste que é a viagem, né? Que é sempre muito desgastante. Né? Às vezes você fala, pô, não é tão desgastante assim, é muito desgastante. Você vai para o aeroporto, tem o translado no aeroporto, tem o tempo de embarque no avião, e aí a aeronave vai sair, o voo sei lá, dependendo do lugar, é 3, 4, 5 horas, chega lá, tem que fazer o desembarque, imigração, vai pro hotel, tem gente que dorme super mal no avião, porque tem medo de avião. Então, cara, é um desgaste muito grande, cara. É um desgaste muito grande. Então não é algo fácil de se dar, porque para muita gente parece que é algo, pô, mas é tranquilo, né? É tranquilo. Fazer uma ponte aérea aí que é relativamente tranquila. Vai São Paulo, Minas Gerais. Eu vou pegar, por exemplo, a equipe do Santos. O Santos tem que ir até a capital paulista para pegar um avião. E aí, você pega o avião, não vai ter, né? Quando você chegar em Minas Gerais, não tem imigração, mas enfim, você tem todo o procedimento de embarque, chega no avião, embarca, tem o tempo da aeronave decolar, aí é o que é? 1 hora e pouco, 2 horas e pouco até Minas Gerais, chega lá, tem o translado chega lá, tem toda a burocracia para sair do avião, para sair do aeroporto, pegar o ônibus, fazer a viagem até o hotel, viagem de ônibus no caso, chega no hotel, cara, só nessa brincadeira aí de você sair da sua base, chegar no aeroporto, embarcar na aeronave, viajar, desembarcar, translado para o hotel, cara, vai nessa brincadeira aí de São Paulo para Minas Gerais. Eu tô falando do Santos enfrentar, de repente, sei lá, o Cruzeiro em Minas Gerais. Nessa brincadeira aí vai umas 5, 6 horas. 5, 6 horas sem dormir, né? Sem dormir, você anda para lá e para cá, você não descansa, né? Então, assim, é um tempo considerável. Eu estou falando Minas Gerais, né? São Paulo, Minas Gerais, que são estados próximos. Você imagina se o Botafogo ir jogar contra o Fortaleza, ir jogar contra o Internacional em Porto Alegre, fazer jogo de Sul-Americana, como foi citado, né? É uma logística complicada. E isso que o Botafogo está num grande centro do Brasil, como as equipes de São Paulo estão, que tem a logística muito facilitada, né? Vamos ver como é que o Botafogo vai lidar com essa situação. A gente vai ver só mais uma pergunta. Eu ia ouvir o Dorival Júnior hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã, porque o tema do Dorival é muito bom. Então vamos só mais uma pergunta do Luiz Castro e a gente finaliza o podcast de hoje. Rádio Opinião Play. Sei que você não gosta muito de individualizar, né? Mas há de convir que o setor ali, o lado direito do Botafogo, durante um bom tempo, era um problema. A equipe até atuava bem, mas os adversários olhavam aquele setor como uma espécie de fragilidade da equipe. Nas últimas partidas, em especial as partidas que o Botafogo venceu, as últimas 5, esse setor vem atuando em alto nível. E é justamente também com a chegada do Júnior Santos. A impressão que a gente tem que com o Júnior e o de Plácido acaba tendo ali a grande peça desse quebra-cabeça para que aquele setor se torne um setor também forte na sua equipe. Queria que você comentasse um pouco de como é que foi ali o encaixe, a conversa entre esses dois jogadores, para que o Botafogo, naquele setor que talvez fosse a fragilidade, já não é mais, e a equipe como um todo atua de forma tão coesa e forte para vencer adversários do porte do Corinthians como foi hoje. Eu quero lembrar que nós abrimos o campeonato com o São Paulo, fomos ao Bahia, fomos ao Flamengo, jogámos com o Mineiro e jogámos hoje com o Corinthians. E quero lembrar que mudaram as equipas ao longo destes jogos e que as equipas desenvolveram sempre bom trabalho, que não foi só neste jogo, desenvolveram bom trabalho. E mudaram elementos nesse corredor que fala, passou por lá o Sauer, passou por lá o Segovia, passou por lá o Rafa, passou por lá o Daniel e passou por lá o Di Plácido, e eles estiveram sempre bem. Portanto, eu acho que numa análise mais profunda, todos eles tiveram pequenos erros aqui e ali, como tiveram no lado esquerdo, como tiveram em corredor central, mas a equipa manteve-se sempre equilibrada ao longo do campeonato, produzindo uns dias melhores jogos, outros dias não tão bons, mas foi sempre uma equipa que esteve em campo. Não há um setor mais frágil e outro mais forte. Eles estiveram sempre muito indicados e nunca vi fragilidade no lado direito. Boa noite, Luiz Castro. Aqui perguntado sobre a fragilidade do lado direito, né? Ele minimiza também. Diz que nunca viu fragilidade no lado direito. Passaram por lá vários jogadores e não só o lado direito, mas ele citou o lado esquerdo também, o corredor central, todos tiveram os seus altos e baixos, né? Então ele minimiza também a questão do possível problema, né? Fragilidade no lateral direito do Botafogo. Tá, gente? É isso. Finalizo com
o podcast de hoje. O final é muito bom, cara. Assim, você vê que ele vai fazendo alguns desabafos ao longo da coletiva e no final ele termina com mais um desabafo. Pô, a coletiva do Luiz Castro foi entretenimento puro e eu faço o convite a vocês, tá? Deixando uma moral, né? Porque hoje ele pode tudo. 3-0 para cima do Corinthians, baita resultado, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Arena Web, convite a você, entra lá, se inscreve no canal, curte o vídeo se você gostar da coletiva do Luiz Castro. E é isso, por hoje eu finalizo a coletiva do Luiz Castro, deixando o convite para você entrar lá, assistir a coletiva na íntegra. Amanhã a gente ouve esse trecho da coletiva do Dorival Júnior, onde ele fala sobre treinadores brasileiros e treinadores estrangeiros. Muito bom, cara. Assim, muito bom. Já faço, se você quiser ter uma prévia, já faço o convite de antemão aí, tá? São Paulo FC, o canal oficial do São Paulo. Tá lá a coletiva, acompanha cerca de 13 minutos de coletiva, é onde ele começa a falar sobre isso. Amanhã a gente vai ouvir um pouco mais, debater um pouco mais sobre o assunto, voltando à agenda do dia, né? Então, na sexta-feira, jogos da Série B apenas, e aí no final de semana a gente volta com o Campeonato Brasileiro. Então, amanhã a gente vai repercutir mais as notícias esportivas do dia e a coletiva do Dorival Júnior também, que foi muito boa, tá? Gente, é isso. Por hoje eu finalizo. Muito obrigado a todos. Ótima sexta-feira para vocês. Juízo, um forte abraço e até amanhã. Tchau.